Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Maciel e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o paradoxo de Bergson, também conhecido como a falácia de Bergson. Bergson foi um estatístico que percebeu um viés dependendo da amostra que você coletar. Então, esse é um aprendizado para a gente perceber se o fato da gente coletar uma amostra determinada pode mudar a correlação ou as características da análise que a gente quer fazer. Então, aqui nesse vídeo, eu vou dar dois exemplos. O primeiro é um exemplo analisando a correlação entre talento e o quão atrativa a pessoa é. Então, se a gente for observar na população como um todo, talento e atratividade não são correlacionadas. Por quê? A gente tem pessoas com muito talento que são muito atrativas, pouco talento, pouco atrativas, muito talento, pouco atrativa e pouco talento, muito atrativa. Como a gente tem ali um bolo, uma combinação de tudo, se a gente fosse plotar, né, claro, esse gráfico não é bem representativo da população, ele é uma imagem do que seria, mas seria mais ou menos assim: a gente tem de tudo. As pessoas com alto nos dois, com baixo nos dois, com alto e um embaixo no outro, e vice-versa. E nesse meio tem todas as opções. Porém, qual seria uma amostra enviesada que a gente coletaria desses dados, que faria com que mudasse a nossa correlação, né? Que no caso, por enquanto, a gente não tem. Seria uma amostra de celebridades. Como que seria se a gente fosse pegar celebridades? A gente iria ter algo mais ou menos assim. A gente ia coletar as celebridades, elas têm uma característica nessa parte aqui do círculo, fazendo com que pareça uma correlação negativa. Mas por que isso? Porque, eu até coloquei aqui no texto, né? Erroneamente, a gente poderia dizer que o talento e a atratividade são negativamente correlacionadas. Por quê? Pessoas que são muito talentosas, a gente está falando de celebridades, artistas, não sei, artistas de cinema. Se você for muito, muito talentoso, você não necessariamente precisa ser bonito. Então, você pode ter muito talento e pouca beleza, né? Ser pouco atrativo, digamos assim. Mas, se você for muito atrativo, você não necessariamente precisa ter muito talento. Afinal, existem celebridades que são muito, muito bonitas e elas vendem ticket de cinema, por exemplo, se elas estão na capa. Não necessariamente ela tem talento. E ambos também. Dificilmente a gente vai ter uma celebridade que não tem beleza nenhuma e não tem talento nenhum, né? De novo, se a pessoa não tiver talento, ela vai ser pelo menos atrativa, ou se ela tiver muito talento, ela não precisa ser. Então, essa parte aqui de baixo, ela seria eliminada, já que essas pessoas não seriam celebridades. E então, a gente teria só a parte superior, a pessoa que tem ambos, a pessoa que tem um e não o outro, e a pessoa que tem um e não o outro. E aí fica parecendo que é uma correlação negativa por causa dessa amostra. Eu vou também agora mostrar um outro exemplo de um tópico totalmente diferente, que é a relação entre o SAT e o GPA. Vocês já perceberam que os gráficos estão em inglês, né? Eu achei esses gráficos da internet mesmo, então tem muita a fonte de informação da internet em inglês, mas eu estou aqui traduzindo para vocês. Então, o que que isso significa? O GPA, né, é uma medida americana, significa a nota média escolar. Quando você vai para a faculdade e tal, você tem uma nota GPA. Mesmo na escola, é calculado. No Brasil não é comum, né? Você tem a média de cada matéria. Minha nota em matemática, minha média em matemática, em literatura, etc. Mas é calculado um número geral quando você se forma, porque isso pode te ajudar a entrar numa faculdade. Então, é bom ir bem na escola, né? Você não pode, de repente, no Brasil, você pode nunca ter ido bem na escola, ter faltado, e de repente passou no vestibular, passou no Enem e pode garantir uma vaga na universidade. Aqui nos Estados Unidos, as coisas são mais complicadas porque eles avaliam muitas coisas. E uma delas é o GPA, né, que é o GPA. E a outra medida é SAT. Esse SAT
ficou um pouquinho cortado aqui, mas eu escrevi aqui. O SAT é a nota do vestibular em si. Então, no geral, né, não é regra, sempre quando a gente fala de tendência linear, sempre a gente fala de correlação, a gente está falando de uma tendência, a gente está generalizando, mas não é uma regra. No geral, os alunos que têm um GPA, né, vou falar assim, que é uma nota média na escola alta, ela também vai bem no vestibular. Então, existe essa correlação aí positiva. E é isso que a gente vê aqui se a gente for analisar todos os pontinhos. Esquece por um minuto que tem esse azul aqui no meio, porque a gente vai chegar lá. Mas analisa só todos os pontinhos aqui. Então, a pessoa que tende mal na escola, ela tende a ir pior no vestibular. Quem vai bem em um, vai bem no outro. E tem a galera da meiuca, né? Que vai mais ou menos em um, mais ou menos em outro. De novo, é claro que existe aquele que sempre foi ruim na escola e chega no dia do vestibular, baixa o santo, né? A pessoa dá uma sorte, não sei, chuta tudo certo e tem uma nota muito boa, ou vice-versa, você pode ser um aluno exemplar na escola, só tira 10 no dia do vestibular, você não dormiu direito, ficou nervoso, chegou atrasado e acaba marcando errado e não vai bem. Claro, né? Existem os dois lados, mas, de novo, é uma tendência. E aí, qual seria o paradoxo? Vamos agora tirar uma amostra. A amostra seria você pegar exatamente os alunos medianos e analisar a correlação. E agora que a gente observa, aqui é a parte azul do gráfico. Por quê? Os alunos que são muito bons, que tiraram notas muito boas, e, de novo, ambas notas elas contam para admissão numa universidade. Não é só vestibular como no Brasil. E tem outras coisas também, tem outras medidas. E, gente, tem uma papelada. Tem o currículo, você manda currículo, você tem carta de recomendação de professores, você tem uma carta de apresentação, tem um monte de coisa. Mas agora vamos falar só desses dois que são numéricos, né? Então, um aluno que tirou uma nota no vestibular e que foi muito bem na escola, eles geralmente vão para universidades muito boas. Já que eles têm notas muito boas, eles podem ir para universidades que são mais competitivas, né? E os alunos que foram mal, que estão mais nessa parte aqui debaixo da linha, da tendência linear, eles acabam sendo rejeitados. Se você tirou uma nota muito ruim no vestibular e também não foi muito bom na escola, certamente nenhuma universidade vai te aceitar, então você é rejeitado. Porém, aqueles ali da meiuca, foi mais ou menos na escola, foi mais ou menos no vestibular, eles provavelmente receberam ofertas, né, propostas de universidades boas, ok, não, muito maravilhosas, mas boas, mas quando você observa, olha aqui, parece que é negativo, né? Enquanto a gente pode observar, olhando toda a população, a tendência é totalmente positiva. E aqui seria uma amostra. Então, é isso que o Bergson descobriu, isso foi lá para a década de 40, 1940, e ele viu que a gente tem que tomar cuidado quando a gente seleciona uma amostra e sempre ter em mente como que o todo, como que a população se comporta. Será que eu estou analisando, sei lá, de repente eu quero fazer um cursinho para alunos que foram mais ou menos, que têm chance de entrar numa universidade, talvez não uma top, mas entrar numa universidade, mas eu quero saber como que é a população como um todo. Seria o gráfico, como eu falei, né? Analisando, seria a soma do rosa com o azul. E aí, agora só a minha amostra, só a minha população de interesse, né? Os alunos medianos. Não sei, estou inventando esse exemplo. E aí eu veria como que seria essa correlação. E aí fica parecendo que aqueles que vão bem no vestibular foram ruins na escola e vice-versa, né? A correlação é negativa entre essas duas variáveis aqui. E aí, já conheci o paradoxo de Bergson. Você conhece um outro exemplo também que a população tem uma certa performance em relação à correlação, mas uma amostra específica mudaria a direção dessa correlação?
Se você souber de algum outro exemplo que pode enriquecer o conteúdo desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários e também me conta se você gostou. Até o próximo. Tchauzinho.